Entrevista com o Ricardo Gluckpol, presidente da Federação Paraense de Futebol e vice-presidente da CBF. Ricardo, primeiro eu quero te agradecer. Eu sei que tua rotina está uma confusão gigantesca, muita coisa para resolver e tu tiveste um tempinho no meio da tua agenda muito lotada para falar com a gente. A gente já falou outras vezes, né, por telefone, mas agora a gente tinha um material diferente para casa, um especial de domingo. A gente quer fazer um conteúdo especial por imagem, tá certo? Só para a gente começar a estipular nossa rotina da entrevista agora, que vai começar agora. A gente vai falar de temas relacionados à CBF, que é basicamente aquilo que a gente vinha falando nas outras conversas, mas com um pouco mais de profundidade, e temas relacionados à Federação Paraense, novas competições, calendário e, sobretudo, a Superliga. A gente sabe que, enfim, isso vai ser colocado em prática agora, vai ter a questão dos drafts para a primeira divisão do Paraense no ano que vem, mas a gente vai tratando com calma. Vamos começar, acho que primeiro com a CBF, que a tua cabeça está um pouco mais fresca em relação a isso. Enfim, já está aí no Rio, pode falar um pouco mais com a gente. Cara, o primeiro ponto que eu queria falar contigo é em relação ao calendário do ano que vem. O Samir, na primeira declaração dele como presidente, no discurso de posse, disse que iria reduzir as datas reservadas para os campeonatos estaduais. Eu quero saber se a tendência de enxugar os estaduais vai ser uma tendência da nova gestão, enfim, do Samir, a gestão atual, e se vocês pretendem criar outras competições nacionais dentro do calendário. Como é que vocês vão atender esses interesses dos clubes que tentam jogar menos às vezes, e enfim, de manter calendário para os times menores? Bem, vamos lá. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos e todas que acompanham aqui com o Liberal. O calendário é um desafio do futebol brasileiro, né? Então, eu acho que o presidente Samir ele começa a gestão enfrentando, na verdade, um problema que precisa ser conduzido da melhor forma possível, atender às necessidades dos clubes brasileiros. Não à toa, o Pará já vinha se ajustando, né? Se você pegar aqui de um histórico, o Pará chegou a ter 16 datas de estadual, hoje ele tem 12. Então, existe na ideia do Samir, do nosso presidente, uma costura para a redução para 11 datas. Eu, sinceramente, acho uma medida importante, uma medida estratégica. Eu acho que essa é uma preocupação que atinge principalmente os clubes da Série A, mas, obviamente, também os clubes da Série B, todos são, né, ou seja, estão ali a um passo da Série A também, então isso vai os atingir de qualquer forma, que são os clubes que jogam campeonatos continentais. A necessidade, né, que está sendo estudada pela CBF, de contemplar, porque quando a gente pensa em redução de calendário estadual, a gente precisa entender também que existem outros clubes, né, que não jogam competições continentais e que têm no estadual um calendário necessário, perfeito para o exercício do futebol profissional. Então, isso também está sendo analisado pela CBF, pelo presidente Samir, pela diretoria de competições, para apresentar alternativas de extensão de calendário em outras competições, para repor, na realidade, essa diminuição necessária do estadual. Diminuir as datas do estadual não significa diminuir a importância do estadual, isso é bom deixar bem claro. Como eu disse, o Pará já tem 12 datas, então a redução para 11 datas é tranquilamente possível, até mesmo com um pequeno ajuste. A gente pode continuar com as 12 datas, por exemplo, se a gente colocar o nosso estadual para iniciar, por exemplo, 5 dias antes do normal. Então a gente também consegue se adequar. Hoje a gente tem já as quartas de final jogo único, semifinal jogo único. A gente tem duas alternativas, conversar com os clubes para entender se a gente faz a final em jogo único ou se a gente antecipa em 5, 6 dias ao início da competição. Então a gente tem todas as condições de atender essa demanda. Também falando de calendário, né, um dos desejos do Samir, isso já não de forma tão explícita, mas ele já deu a entender em algumas entrevistas, que é a criação de uma quinta divisão, uma Série E. Isso também passaria pelo processo de dar mais calendário,
aos clubes que não disputam competições internacionais. Só que para a criação de uma série A, a gente tem vários leques a gente tem um leque de várias opções, na verdade, de regulamentos, de classificação para esse campeonato. Eu queria entender se isso é uma discussão de fato que existe na CBF, como é que ela está sendo discutida, se é uma coisa muito mais quente já para acontecer ano que vem, ou um projeto para daqui a alguns anos. E para finalizar, como seria esse projeto de campeonato? Seria mais um torneio de 40 clubes, 60 clubes, como é mais ou menos a Série D? Ou seria um torneio regionalizado, mais ou menos como acontece nos moldes da Europa, enfim, de cada federação ser dona de um regulamento diferente do campeonato estadual no seu estado? Bem, eu lamento não conseguir te responder isso com precisão, porque tudo que foi até agora informado pela imprensa, na verdade, sobre as alternativas, são meras especulações. Como eu disse, existe do Samir, do nosso presidente, a orientação para adequação do calendário, redução dos estaduais e alternativas para que os clubes tenham, na verdade, porque quando a gente fala de proteção de calendário, ele tem duas, vamos dizer, tem dois caminhos. O primeiro é proteger os clubes que jogam campeonatos nacionais e continentais. Então isso atende uma gama vamos dizer, de clubes profissionais, mas também atender aos clubes que não jogam competições nacionais. É uma forma de estender os seus calendários também. Então, tudo que foi divulgado até agora é especulação da imprensa, porque a CBF ainda está, vamos dizer assim, no gerúndio dessa solução, né? Ou seja, pensando em alternativas, desenhando a pedido do presidente para que isso possa ser apresentado e concluído. Então, não tem nada definido com relação a isso ainda só a encomenda de uma solução. Então tem um projeto, assim, não tem uma ideia, né? Vocês pretendem estudar mais isso, mas para o ano que vem, por exemplo, em hipótese alguma, não tem como. Bom, Gil, estou te falando, isso aí, tudo está sendo agora analisado para ser apresentada uma solução e, a partir disso, ser divulgado. Então, qualquer coisa que eu te falar agora é especulação. Se é esse ano, se é ano que vem, se vai ter uma série nova, se não vai ter. Então, não tem nada definido com relação a isso ainda. Na verdade, apenas um esforço da CBF para fazer essa adequação ao calendário. A gente falando de Copa Verde, né? Fortalecimento da Copa Verde, uma das soluções que você tinha pensado lá, falou até para o GE, inclusive, é a criação de um intercâmbio de campeões amazônicos com outros países. Eu quero saber se isso é um projeto, isso está no papel para ser decidido com a Conmebol, onde é que o torneio se seria enquadrado ou se ele realmente ainda está no campo das ideias. Bem, vamos lá. A Copa Verde, ela realmente passa por uma reformulação, isso foi dito desde o ano passado. Os movimentos que foram feitos esse ano, nos regulamentos específicos das competições, inclusive tirando a Copa Verde dos estaduais, foi justamente para que a gente pudesse ter liberdade para mexer melhor nessa competição. Existe uma comissão sendo criada, então, na verdade, agora nós vamos ter em breve a nomeação de um coordenador da Copa Verde. A gente tem um entendimento que a Copa Verde ela não tem muito problema com relação ao formato. O formato pode até melhorar. A questão é que não havia uma inteligência comercial focada em vender a Copa Verde e torná-la, vamos dizer assim, mais atrativa. A Copa Verde tem um potencial gigantesco, perfeito, porque ela tem condições de atrair, inclusive, um outro tipo de investimento, por exemplo, das empresas que se aliciam a causas. A Copa Verde pode ser uma competição, por exemplo, isso é uma ideia, que ela não tem um fim dentro dela mesma, ou seja, uma competição você tem um início e um final com a declaração do campeão. A Copa Verde ela pode ser uma competição programada, inclusive, para experimentar ações sustentáveis e, a partir dela, inspirar outras competições. Ela pode, por exemplo, ao final da Copa Verde, compilar melhores práticas sustentáveis para depois, em seminários
fora da própria competição, por exemplo, apresentar resultados de sustentabilidade, boas práticas ambientais, para inspirar outras competições. Ela pode, por exemplo, criar selos para, por exemplo, premiar ou reconhecer atitudes verdes de outras competições, de outros clubes. Ela pode criar uma série de outras ações, e essa nossa é um dos rascunhos principais para que ela seja mais atrativa comercialmente, e aí a gente possa, por exemplo, com isso, se aproximar de uma realidade de uma Copa Nordeste, por exemplo. Se a Copa Nordeste hoje tem 60 milhões de reais, mais ou menos, de captação, onde os clubes e as federações são muito bem remunerados para participar, onde você tem na Copa Verde, por exemplo, ao campeão apenas uma premiação de 440 mil reais. Então você vê, existe uma distância muito grande comercial, perfeito, ou seja, de recurso captado entre as duas competições. Por que eu comparo com a Copa Nordeste? Porque você tem duas competições, a CBF tem duas competições regionais. Então, uma que ela é extremamente rentável e bem trabalhada comercialmente, e a outra que nunca foi trabalhada comercialmente, ou seja, era uma despesa para a CBF. Então, o trabalho que está sendo feito hoje para a Copa Verde é que ela tenha agora um cuidado comercial, que ela seja uma competição que possa realmente atrair, vamos dizer, que ela possa ter uma causa, né, e a partir dessa causa atrair melhores investimentos para ser mais atrativa para os clubes participarem. A partir desse conceito, você fortalece a competição. A questão da etapa internacional é uma ideia, certo? Que está sendo tratada também internamente, e é uma etapa. Na realidade, a Copa Verde, o formato, a tendência é que ela seja muito parecida com o que a gente já tem, e que você possa ter, por exemplo, em outros países amazônicos, outras competições similares, para depois de uma data FIFA você conseguir, por exemplo, 8 clubes desses países amazônicos para jogar uma competição muito parecida, por exemplo, com o Toyota Cup, então uma Copa mesmo eliminatória, que pode ser sediada em um país, revezando entre os países amazônicos, né? Mas isso ainda está sendo desenhado para ser apresentado à Conmebol. A gente acha que tem um potencial muito grande também de ter uma aceitabilidade boa, perfeito, mas são desenhos que estão sendo ainda finalizados. Então, mas o que é importante entender é que agora temos uma comissão especializada, criada para isso, na verdade está sendo criada para isso. A comissão já existe informalmente, mas agora está sendo formalmente criada para a gente ter uma atenção melhor comercial para a competição. A competição precisa ter capacidade de atrair os clubes. Os clubes não jogam ou reclamam, não é pelo formato, vamos dizer, a deficiência financeira da competição. E é essa atenção que vai ser dada agora. Você não acha também que pode ter alguma coisa em relação a nível técnico do campeonato? Porque assim, a gente tem muito time do Centro-Oeste que prefere não disputar a competição e o nível técnico acaba caindo. Ou a gente podia mesclar as regiões, né? A região norte e a centro-oeste se enfrentarem desde cedo em mata-matas. Essa questão de formato, você acha que pode ser mudado já para a próxima edição? Olha, pessoalmente, acho que não. A questão do nível técnico, principalmente das primeiras fases, não é o desafio principal. Eu acho que o desafio é comercial. Mais uma vez, o que faz os clubes gostarem ou não de jogar a Copa Verde é o comercial da competição. É a atração financeira da competição. Uma vez isso sendo equalizada, a competição por si só começa a ter mais potencial, enfim, ser mais útil para todos. O que os clubes reclamam hoje com razão é a questão comercial. Eu não vejo muito... Agora, veja bem, o formato já está sendo também discutido com essa comissão que está se formando, pode vir novidades. Estou falando que minha opinião pessoal é que realmente o problema da competição hoje se restringe à questão comercial. Tá certo, Ricardo. Bora, para a gente finalizar esse assunto CBF, bora falar sobre a arbitragem, cara. A arbitragem paraense dos últimos anos, na sua gestão, na verdade, ela cresceu muito em relação à geração, né? Produção de novos árbitros, tiveram vários cursos, novas turmas. Enquanto no âmbito nacional se discute muito o caso da profissionalização.
não é necessariamente a proficiência dos árbitros, né? A quantidade, a profusão dos árbitros de forma geral, e seria assim remunerá-los de uma forma correta, como se fosse um profissional de fato da confederação. O SAMI, a gestão do SAMI de forma geral, que você participa também, pensa nesse projeto de profissionalização da arbitragem, tal qual ocorre em alguns países da própria América e da Europa? Olha, o Samir ele tem ficado próximo do tema. A CBF está atento também que esse é um tema estratégico, relevante, onde também está sendo formado, né, alguns conceitos, onde está sendo, por exemplo, existe a clara, já declarada intenção do Samir, por exemplo, em investir em tecnologia para arbitragem, em investir em uma educação continuada, esse é um termo que ele tem usado, ou seja, porque na realidade houveram, né, no passado alguns cortes consideráveis em relação ao treinamento de arbitragem. Então acho que a arbitragem precisa ser melhor, receber um melhor investimento, digamos assim, com relação ao treinamento. Hoje liderada pelo Rodrigo Sintra, né, que é um excelente profissional, que tem inclusive apresentado alguns resultados bastante relevantes já. A gente vem acompanhando, ele vem acompanhando e informando através de relatórios também. Por exemplo, principalmente hoje eles têm já alguns indicadores muito relevantes com relação à redução de cartões amarelos por partida, de cartão vermelho, aumento do tempo líquido de jogo, a redução de erros da arbitragem. Você tem hoje um comitê que avalia também, um comitê externo, né, que avalia a própria arbitragem brasileira, isso já tá rodando, está indo muito bem. E o tema da profissionalização, eu acho que é um tema que precisa também ser melhor discutido, será certamente pelas pessoas, enfim, vai também, isso é um assunto da presidência com a arbitragem, que existem vários elementos que têm que ser discutidos. Eu para te falar a verdade, não tenho opinião formada ainda sobre isso. Não sei se é esse o problema da arbitragem também, mas vejo a arbitragem em evolução. Eu acho que, principalmente, investimento em tecnologia, investimento em treinamento. Eu acho que esses são dois pilares muito importantes para a gente ter uma arbitragem melhor, né? Então, acho que isso está sendo, com certeza, um tema estratégico da CBF. Tá certo, Ricardo. Agora bora migrar do Rio de Janeiro para Belém, falar mais sobre Federação Paraense. A gente sabe que a tua vida vai ficar muito corrida a partir de agora, né? Se dividindo entre Rio de Janeiro e Pará. A gente já tinha conversado um pouco sobre isso, eu quero saber se alguma coisa mudou desde então. Se a federação, você, enfim, planeja deixar uma pessoa em Belém com uma função mais executiva, sabe? Um cargo que possa ser não só representativo, mas também operacionalizar certas coisas enquanto você não está aqui. Há esse projeto? Vamos lá, essa é uma pergunta interessante. A nossa recente história no Pará, essa liderança que vem aí, vai fazer agora no dia 29 de junho, 3 anos de gestão, ela conquistou importantes marcos, na minha visão, de evolução do futebol. Tanto no futebol de base, tanto na quantidade de competições, tanto como no futebol profissional, no futebol feminino, sobretudo, na arbitragem. Então foram diversos avanços que colocaram o Pará em uma posição de liderança nacional, de interlocução respeitada em nível nacional, trouxe o Pará para a mesa das discussões. Então é muito importante hoje esse espaço que a gente ocupa. Então essa vice-presidência, hoje ela é muito estratégica em razão disso, porque você tem hoje uma situação extraordinária, se a gente pensar para a região norte, né, com o presidente do norte, que é o presidente de Roraima, temos um vice também do norte do Amazonas, um vice do Pará, e aí eu acho que você consegue unir essa visão agora, uma maior interlocução nacional para trazer ainda mais avanço para o Estado. Obviamente, quando você trabalha com essa perspectiva mais estratégica, você precisa ter, dentro da federação, um braço operacional um pouco mais independente, um pouco mais alinhado.
E aí, em razão disso, nós desenhamos uma nova governança, onde teremos agora um CEO na Federação Paraense de Futebol. O CEO nada mais é do que um chefe executivo, né? Ou seja, um presidente executivo que trata das questões operacionais, sobretudo as questões financeiras, administrativas, gestão de pessoal e integração entre as diretorias, permitindo com que o presidente possa agora atuar de uma forma mais estratégica na federação. Isso faz muito sentido com o cargo que agora eu ocupo, né? Ou seja, como vice-presidente da CBF, esse posicionamento estratégico ele fica ainda mais potente, e aí a gente precisa assim, dar uma liberada nas funções executivas para poder, com essa atuação mais nacionalizada, digamos assim, a gente conseguir enxergar mais oportunidades, não só para o futebol brasileiro, mas sobretudo para o futebol paraense. E aí é dessa forma que a gente desenha a nova governança na federação. Tá certo, Ricardo. E já tem um nome para esse CEO? O CEO é o José Ângelo Miranda, que hoje é diretor financeiro administrativo da federação, que já foi vice-presidente da FPF, acho que são 2 gestões anteriores, já foi secretário de Estado de Esporte, né, secretário da CEL, e que, portanto, goza vamos dizer, da confiança de todo o nosso time interno, muito próximo do nosso time interno, muito próximo dos nossos processos. E ele tem, então, portanto, total alinhamento também comigo, né, com outros diretores. Então, portanto, tem todo o perfil para tocar essa questão executiva no dia a dia da federação. E, naturalmente, está alinhado comigo. É importante dizer o seguinte, a gente vai estar dessa ponte agora, Rio de Janeiro, Pará, mas isso não quer dizer que eu vou estar ausente do Pará, muito pelo contrário. Então, toda semana estarei também na federação, 2, 3 dias, isso aí vai ser muito dinâmico, vão ter semanas que de repente eu não posso estar, vão ter semanas que a ocasião exigirá que eu esteja a semana inteira. Então, isso, na verdade, é só para dar uma liberdade para flutuar mais nas áreas estratégicas. Certo, Ricardo. Bora falar agora sobre competições. A gente sabe que uma das suas missões quando assumiu a federação há 3 anos era dar calendário para os times de base, times femininos, enfim, até para os times profissionais masculinos, né? E a gente sabe que um dos projetos que ainda não tinha saído do papel era a Superliga. Na verdade, a Liga a Liga não, né? É o Campeonato dos Vencedores de Ligas dos Interiores, que seriam regionalizados, e a partir disso serviria como um fomento para jovens jogadores nos times profissionais. Eu quero saber se isso vai sair do papel a partir de agora, já para essa virada de chave para o próximo Parazão, e aquela ideia de, igual acontece nos esportes americanos, um draft para escolher os talentos dessas ligas, já pode ser aplicado nesse Parazão agora? Como é que vai funcionar esse processo? Cara, esse é o projeto mais legal de falar. O que eu tenho mais, atualmente, o que eu tenho mais carinho e mais orgulho, na verdade, de estar desenvolvendo com nossos parceiros da federação. Em todos os municípios do estado, nós temos ligas municipais. Essas ligas são pequenas federações dos municípios. Em cada município, em cada liga, você tem clubes municipais que são filiadas a essas ligas municipais, portanto, fazem parte da estrutura da federação. Esses clubes municipais, eles nada mais são do que representações comunitárias. Então, normalmente é o time de um bairro, o time de uma rua, de uma zona rural, de uma zona urbana. São times amadores, então. Esses amadores ligados às ligas municipais. São os clubes do município, de todos os municípios do estado do Pará. O Pará tem hoje 1.500 clubes municipais, ligados em cerca de 110 ligas municipais. Esses clubes a gente está chamando de clubes comunitários carinhosamente. Até porque a gente tem outro projeto que é utilizar desses clubes como uma rede de engajamento comunitário, mas isso aí vai ficar para uma próxima etapa. Na realidade, a Superliga ele é um projeto de lei de incentivo que nós escrevemos, desenhamos, apresentamos, aprovamos no Ministério do Esporte e fomos ao mercado captar
captamos 2 importantes patrocínios, da Equatorial e da Google, que é uma das maiores marcas do mundo, se não for a maior marca do mundo. A Google colocou nesse projeto 2,5 milhões de reais, para vocês terem uma ideia. Então, é um projeto muito importante que conversa com as comunidades. Ele tem uma primeira etapa, que são as competições municipais. Então, nessa primeira edição, nós vamos ter 80 municípios participantes. Teremos no primeiro semestre 80 campeões municipais. São os clubes dessas cidades se sagrando campeões nas suas competições. E depois, numa segunda etapa, a seleção do município, perfeito? Jogando um intermunicipal. Esse intermunicipal, ou seja, os municípios se enfrentarão numa competição estadual, onde teremos no final um campeão do estado do Pará, de um município campeão. E o mais legal é que, ao final da competição, cada clube da primeira divisão, da série A1, se obrigará a contratar e a convocar 2 atletas, cada time, dessa competição num sistema de draft, ou seja, num sistema de seleção revezada. A gente vai ter uma audiência para isso, então cada clube vai ter a oportunidade de, no seu momento, escolher por vez um atleta dessa competição, que será pago pela federação, com bolsa da federação, para um contrato de 3 meses, ou seja, o período, basicamente, que é um período mínimo de contrato, né, mas que cobre o estadual. Então, é uma oportunidade que esses atletas terão de estar em um clube profissional, é uma oportunidade de jogar luz sobre atletas amadores do estado do Pará, e é uma oportunidade para os clubes, porque os clubes hoje eles têm no radar de identificação de atleta apenas a sua base, ou seja, o seu próprio programa de base e a base do vizinho, porque é enfrentando outros clubes dos campeonatos de base do estado do Pará que eles observam os talentos que estão surgindo. Só nessa competição, a gente está estimando cerca de, numa primeira fase, de 30 mil atletas amadores jogando a competição. Então, ou seja, se você tiver daí 0,001%, perfeito, de talentos para serem identificados por ano, é uma contribuição gigantesca para o futebol paraense no sentido de monitoramento de novos talentos, ou seja, para contribuir com as bases dos clubes profissionais. Então é uma competição que também tem, além desse caráter de identificação de talento, mas tem sobretudo a garantia do futebol cumprindo o seu papel nos municípios de oferta de lazer, entretenimento, saúde, que é o papel do futebol amador, certo? De engajamento comunitário, enfim, todos os benefícios que o futebol tem para a sociedade. Então, essa é a Superliga. Como eu disse, é um projeto que nasce com um patrocínio privado, perfeito? Ou seja, que já tem garantias de renovação, inclusive de patrocínio, porque realmente é um projeto extraordinário, que nos orgulha muito estar liderando no momento. É o nosso projeto mais, digamos, mais importante, que a gente tem mais carinho hoje, é a Superliga. Isso já está rolando, Ricardo? Isso já vai ser implementado no Parazão de 26? Essa questão das escolhas dos atletas, os torneios estão acontecendo, isso é tudo para agora mesmo? A competição já começou em diversos municípios. Nessa etapa municipal, a federação entra com todo o custeamento da arbitragem, com entrega de material, bola, com premiação, a medalha, troféu, com o regulamento da competição, com acompanhamento da competição, ranqueamento, registro de atletas, ou seja, entra com o nosso portfólio completo para a operação da competição. E sim, já em 2026 já teremos esses atletas inseridos nos clubes do Pará, portanto, criando essa visibilidade para os atletas amadores e oportunidade para os clubes de identificar novos talentos. Eu falo que a tua gestão termina ano que vem, o mandato que já tem 3 anos, termina, o quarto seria ano que vem, terminaria em junho, se eu não me engano. Eu queria saber como é que tu estás pensando nessa, enfim, ou transição ou continuidade de poder, já que, enfim, como a gente já tinha conversado em outras oportunidades, o cargo de vice-presidente da CBF e presidente da federação, eles são condicionantes. Então, como é que tu vais ter esse jogo de cintura para se desdobrar e, querendo ou não, fazer campanha no que vem, né? Porque
normal de qualquer candidato? Olha, a nossa gestão ela encerra daqui a um ano. Eu acho que tudo que foi feito desses últimos 3 anos nos deixa bastante orgulhoso com relação à evolução que o futebol paraense precisa, com o destaque que o Pará vem recebendo no nível nacional. Isso era algo que eu respondia há 3 anos e meio, 4 anos atrás, na campanha ainda. O pessoal perguntava muito o que precisava ser feito de urgente no futebol paraense. Eu dizia muito que era a recuperação da credibilidade de uma liderança positiva, que o Pará pudesse ocupar um espaço de relevância no cenário nacional. Então, acho que a gente consegue, nessa primeira etapa, cumprir com esse papel. Ainda não estamos pensando em eleição, tem um ano para encerramento de mandato, ou seja, a gente ainda está um pouco longe do calendário eleitoral, mas posso te adiantar em primeira mão que serei sim candidato à reeleição, principalmente agora porque eu acho que essa dobradinha, CBF, Federação, ela é uma condição muito estratégica para o crescimento do futebol paraense, consolidação de importantes projetos, captação de novos projetos, assim, relevância do nosso futebol. Então, a gente, no momento certo, vai começar a discutir com nossos filiados esse processo eleitoral, mas posso te adiantar, sim, que viremos para a reeleição para, como eu disse, consolidar esse processo de evolução do futebol paraense, sobretudo agora com essa condição de maior interlocução com a CBF, acho que faz muito sentido para o nosso futebol. Tá certo, Ricardo. Cara, de novo, muito obrigado por ter atendido a gente no meio dessa agenda maluca. E é isso, cara. Bom trabalho aí, bom trabalho na federação também. A gente conversa numa próxima oportunidade.